sabe aquele documento que você vai precisar para fazer exatamente tudo na Espanha? Pois é o assunto do vídeo de hoje. Esse documento, você vai precisar dele se você estiver legal, se você estiver ilegal, se você veio com visto, se você veio sem visto. Esse documento é simplesmente o documento mais importante da sua vida e o primeiro que você deve fazer assim que chegar aqui na Espanha. Esse documento custa R$0 e eu juro que é o documento mais fácil de todo o processo burocrático que você vai enfrentar aqui na Espanha. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Joy do Olá Joy, ex-intercambista e agora oficialmente moradora da Espanha. Então aqui eu vou te contar nesse vídeo para que você precisa desse documento, que é o empadronamento, e as minhas duas experiências me empadronando em duas províncias diferentes, porque eu vim como intercambista em 2020 e agora como moradora, né, em 2022. Então eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Fica até o final, dá um like nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa, muito conteúdo bacana e útil para você que está vindo morar aqui na Espanha. E por que é tão importante fazer esse documento? Eu já disse no início do vídeo, é o empadronamento. O empadronamento é o seu comprovante de residência aqui na Espanha. E como eu disse, independente de estar legal ou ilegalmente aqui no país, você vai precisar desse documento para tudo. Ele é o seu comprovante de residência, que vai mostrar que você esteve no país de tal período a tal período. Inclusive, né, esse documento ele é importante porque existem alguns serviços, algumas condições que você consegue, inclusive, desconto simplesmente por estar empadronado, ou seja, por simplesmente residir naquela região. Vou te dar um exemplo. No verão aqui na Espanha, nas cidades principalmente aqui da região mais norte, onde não temos praia, onde não é uma região litorânea, existem as piscinas públicas, né? As piscinas que os ayuntamientos, as prefeituras cuidam. E essas piscinas você precisa pagar um valor assim bem simbólico mesmo para poder utilizar durante todo o período de verão. E se você está empadronado na região, você consegue pagar assim um valor mínimo, quase que menos da metade do valor original que uma pessoa, um turista ou uma pessoa de outra província que não está empadronado na região iria pagar. Então, esse documento é importante para tudo. Eu dei esse exemplo aqui um pouco bobo, mas ele você vai precisar de para tudo, gente, para poder abrir uma conta no banco, para poder tirar o seu visto, para você tirar a sua tarjeta sanitária, para tudo. Para tudo. É igual ao Brasil. Onde você vai tem que levar comprovante de residência, aqui é o empadronamento. Então, por isso que ele é tão importante e você, inclusive, consegue fazer praticamente assim que você chega, tá bom? Então, vamos para o próximo item desse vídeo que eu vou te contar como fazer esse documento. Essa é sem dúvida a parte mais fácil, que é como fazer esse documento. O exemplo que eu vou dar é aqui na província, né, de Saragoça, justamente onde eu estou morando, que é o seguinte, você vai precisar marcar um horário, né, agendar uma cita, como a gente fala aqui na Espanha, levar o xerox do seu passaporte, o xerox e o original do contrato de aluguel. Se o contrato de aluguel não estiver no seu nome, você vai precisar do documento da pessoa, né, que está como o proprietário, né, como o locatário ali no contrato. E claro, se não estiver no seu nome, você também vai precisar de uma autorização dessa pessoa, permitindo que você se empadrone naquele endereço. Então, basicamente, se você já souber mais ou menos quando vai ter esse contrato, você pode inclusive pedir essa cita, fazer esse agendamento pelo próprio site, né, estando ainda no Brasil. Por quê? Algumas regiões, e aqui é o caso do nosso exemplo, a região de Saragoça, você consegue pedir esse agendamento pelo portal do ayuntamento, da prefeitura. Então, é super simples, só agendar, levar xerox do passaporte, contrato, se não estiver no seu nome, no nome da pessoa, né, que estiver o documento dessa pessoa, e autorização.
Apenas isso. Mas se atente a uma questão, tá? Se você tá vindo na Espanha agora e não sabe muito bem como funciona isso, e você vai precisar se empadronar aqui, é importante você perguntar para o dono, né, do apartamento, no caso, se você for alugar principalmente quarto, se você pode se empadronar naquele endereço, porque existem muitos locais que eles não estão permitindo fazer o empadronamento. Então, se atente a isso. Olhe com a pessoa se você pode fazer o empadronamento naquele endereço. Se não puder, procure outro local, porque você vai precisar muito desse documento. E agora eu vou te contar as minhas 2 experiências com esse processo de empadronamento aqui na Espanha. Como eu disse, eu fui intercambista em 2020. Então, em 2020, eu fui para Ciudad Real, que fica em Castilla-La Mancha, e é uma cidade assim muito pequenininha, gente, e eu cheguei no momento antes da pandemia, tá? Só para vocês poderem entender o cenário que eu estava. Eu dividi o apartamento com mais outras 3 meninas, então o contrato de aluguel foi feito no meu nome e eu precisei levar apenas esse contrato, o meu passaporte, né, o xerox do meu passaporte. Não precisei agendar nada, só cheguei no prédio da prefeitura, lá em Ciudad Real, e me empadronei. Foi no mesmo instante, super rápido, menos de 5 minutos. Foi muito tranquilo. E agora eu vou te contar a minha experiência nesse momento aqui de pandemia, 2022. Cheguei como turista. O contrato de aluguel aqui do apartamento onde eu estou morando, ele não está no meu nome, está no nome do Richard. Nós dois estamos morando aqui e, portanto, eu precisei levar o meu passaporte e o xerox, o contrato. Detalhe, aqui em Saragoça, o contrato eles pedem o selo do órgão oficial, coisa que em Ciudad Real eu não precisei preocupar, tá? Então é importante se atentar também a esse detalhe. Levei o contrato, né, o xerox desse contrato, o documento, o DNI do Richard, o xerox dele também, mais a autorização. Detalhe, o Richard ele já estava empadronado, né, aqui na região, porque ele já morava, mas era em outro endereço. E eu precisava, justamente para poder facilitar alguns processos que a gente vai fazer daqui para frente, que nós dois estivéssemos empadronados no mesmo endereço. Então, a pessoa que me atendeu, né, no ayuntamento, eles mesmos já me deram um documento em que o Richard só precisou assinar e eu fui a representante dele. E eu mesma já fiz o processo de empadronamento dele, de mudar, né, o endereço dele de onde era antes para o nosso novo endereço. E também me empadronei assim, sem nenhum problema. O Richard não precisou ir comigo. Então, se você, né, for dividir o apartamento com alguém e essa pessoa foi, por exemplo, seu namorado, sua namorada, enfim, um parentesco mais próximo assim, ou até um amigo, uma amiga, você pode pegar essa autorização no ayuntamento e fazer o procedimento para vocês dois, assim, não precisa ir as 2 pessoas. É claro que é importante destacar que aqui na Espanha, cada província funciona de um jeito. Então, isso eu tô te falando como que funciona aqui em Saragoça. Provavelmente é parecido nos outros locais? Provavelmente, mas não posso te dar certeza, justamente por essa diferença que acontece em todas as regiões, tá bom? É isso, eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Esse é um documento muito importante aqui na Espanha. Já chegue, faça esse documento, te desejo toda sorte aqui nessa nova caminhada, porque imigrar ou ser intercambista não é uma missão assim tão fácil. Fazer esse processo sozinho pode parecer um pouco difícil, né, inicialmente, mas tem muita ajuda na internet e aqui no LaJoy eu vou disponibilizar o máximo de informações que eu tiver e que eu conseguir para poder ajudar e transformar esse processo em um caminho um pouquinho mais fácil para você, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Aproveita, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também me siga no Instagram, que lá eu mostro muito mais do meu cotidiano, tá bom? É isso, adiós, gracias. Guarde o próximo vídeo na próxima sexta. Se você não sabe, aqui no canal nós temos vídeo 2 vezes por semana, terça e sexta. Então, é isso, fiquei.